se, por exemplo, hoje, na nossa última aula, estava bem ensolarado, estava bem quente. Hoje o tempo amanheceu nublado, tá? Então o meteorologista ele se preocupa em entender isso. Hoje o tempo está nublado, amanhã pode ser que o tempo amanheça ensolarado e assim por diante. Mas por que essas mudanças repentinas? Aí o meteorologista vai explicar isso para a gente. Ele vem colocar que isso tem a ver com os elementos, né? E também, é claro, com os fatores climáticos, mas principalmente os elementos, como eu tinha falado para vocês. O cara que mais se preocupa em estudar os elementos climáticos é o próprio meteorologista. Por quê? Porque ele vai entender como é que está o processo de temperatura, como é que está o processo de radiação solar, pressão atmosférica, umidade, como é que está a umidade no momento, como é que tá as nuvens, como é que elas estão se comportando, se os ventos estão fortes ou não, tá? Então, todos esses elementos que nós temos aqui no livro, eles ajudam o meteorologista a fazer uma previsão do tempo, para saber como o tempo está hoje ou como o tempo vai ser amanhã, ou durante toda a semana, uma previsão do mês. Então, o meteorologista ele nos apresenta isso, né? Ele vai nos mostrar isso, uma previsão geral do dia seguinte, da semana, do mês, ou uma previsão do ano, que já é mais difícil, mas ele consegue dar uma previsão do ano, tá? Mas uma previsão que pode mudar a qualquer momento, porque quando se fala de tempo, é algo que muda constantemente. Quando se fala de clima, é algo que não muda, é algo que leva, como mostramos lá para vocês lá através do livro, um clima para mudar, ele leva mais de 30 mil anos para poder apresentar alguma mudança, né? Para poder apresentar alguma realidade aí diferente. O equatorial, o tropical, sempre vão ser climas quentes, né? Climas é, de um alto índice de umidade, né? Em um período do ano e um baixo índice de umidade em um outro período do ano. Então eles sempre vão ter essas características. Raramente ou dificilmente vai nevar na região equatorial, nas regiões tropicais. Eu não estou dizendo que isso não é impossível. Pode ser no futuro, quem sabe, o clima pode mudar daqui a 30 mil anos, 60 mil anos. Mas hoje, na era que a gente está vivendo, na década que a gente está vivendo, é impossível ainda, né? Cair neve aqui, mas tudo pode acontecer dependendo das mudanças climáticas aí que está ocorrendo. Então, lá no livro de vocês, na página 4 é onde a gente parou e vamos dar continuidade. Na página 4, o livro vem falar sobre elementos climáticos, tá? E aqui nós vamos conhecer a atuação de cada elemento climático e como esses elementos funcionam. Então a gente vai compreender melhor, né, a organização de cada um deles. Então, o que são elementos climáticos? Ele fala assim, que os elementos climáticos são aqueles que atribuem ao clima a sua dinâmica, tá? Então veja bem, o clima, ele está lá, vamos pegar a nossa região, Pedreiras. Nós estamos numa área de clima tropical. Perfeito. Então, o clima, ele não vai mudar. Ele vai ser aqui sempre um clima tropical, que durante os 6 meses do ano nós vamos ter aí um período de estiagem, e durante mais 6 meses do ano nós vamos ter um período chuvoso. Essa é a principal característica, tanto do clima equatorial, que é o mais presente, e também do clima tropical. Mas tem outras situações que dentro do clima, seja equatorial ou tropical aqui, que é o nosso, ele vai mudar. E o que muda? Os elementos climáticos. Os elementos, eles promovem uma dinâmica, né, no clima. Então, o clima nosso é tropical, ele não muda, ele vai ser quente, ele vai ser chuvoso, enfim. Mas o que muda? Os elementos. Os elementos,
como o próprio livro colocou, os elementos, eles proporcionam, né? Eles atribuem no clima, por exemplo, o nosso que é o tropical, dinâmicas. Dinâmicas. Quais são essas dinâmicas, professor? Dinâmicas que o tempo pode estar ensolarado, pode estar chuvoso, o tempo pode estar é, com nuvens, por exemplo, a nebulosidade pode estar em alta, né? O que é nebulosidade? A quantidade de nuvens, tá? Aí apresenta um momento bem nublado e assim por diante. Então, os ventos estão fortes, né? Então, tudo isso daí faz com que há uma dinâmica, né? Dentro do clima. Então, o clima está lá, tropical. Mas esses momentos assim que está mudando o tempo, esses são os elementos é, do clima que nós chamamos de elementos que promove alterações no tempo, tá? Em um determinado momento, em um determinado lugar. Por exemplo, eu acho que vocês já viram muito isso. Acontece às vezes de chover no engenho e não chover aqui próximo ao rio ou próximo à rodoviária, né? Acontece de chover às vezes lá na Santinha, mas não chove aqui na parte onde fica os comércios, onde fica o Paraíba ali e tudo. Isso por quê? Porque a nuvem que está promovendo essa chuva local, ela é pequena e o local aonde ela está passando, vamos colocar assim, está mais propício, né? Está mais favorável para a região ali da Santinha, onde fica o Mateus. Já a região aqui do comércio, onde fica o Paraíba e outras lojas, fica um pouco distante. Por ser uma nuvem pequena, ela vai chover mais naquele lugar do que aqui na parte mais baixa da cidade. Então, isso são fenômenos promovidos pelos elementos climáticos, tá? Os elementos do clima, que altera o tempo, que altera o momento aqui que a gente está vivendo. Então, vamos conhecer aqui cada um deles. Quais são os elementos climáticos? Só para a gente poder lembrar. Os elementos são eles: temperatura, radiação solar, pressão atmosférica e, por último, nós temos a umidade. Esses são os principais quatro elementos climáticos. E quais são os fatores climáticos que nós vamos estar mais na frente? Nós temos a latitude, nós temos altitude, nós temos correntes marítimas, né? Nós temos as massas de ar, nós temos aí a maritimidade e a continentalidade. Esses são os fatores, né? Os fatores do clima. Esses fatores aí, eles têm uma importância muito grande, tá? Porque os fatores climáticos, eles, na maioria das vezes, principalmente a longitude que a gente vai ver, né? A longitude como um fator muito importante dentro do processo, desculpa, a latitude, a gente vai perceber que a latitude, ela, página 4, tá? A latitude, ela tem uma influência muito grande porque é ela que é responsável por criar os climas do planeta. A gente vai entender isso daí, tá? Então vamos lá. Para quem chegou agora, coloquem lá na página 4, tá? Página 4, onde fala sobre elementos climáticos. Então a gente vai entender cada tipo de elemento aí. Primeiro deles, vamos entender o elemento temperatura. Temperatura é um elemento muito simples, né? O que determina se está frio, se está quente. Isso vai depender, é, isso vai depender do momento aí que a gente está vivendo. Na nossa realidade, a gente utiliza um tipo de medida, né? Que essa medida ela é através da escala de Celsius, né? Que é graus em Celsius. Toda a nossa temperatura ela é medida em graus Celsius, não em Fahrenheit. Tem Fahrenheit e tem os graus Celsius, mas o Fahrenheit ele não é utilizado na nossa realidade. Utilizamos apenas é, as medidas de graus Celsius, tá? E esse termômetro ou os medidores de temperatura, ele apenas nos mostra, né, como está o momento, se está frio ou se está quente. Essa temperatura ela é determinada é, pelas nuvens e pela radiação solar.
Então, as nuvens e as radiações solares é que determina, naquele momento, se vai estar quente, se vai estar frio. E também, é claro, dependendo do período do ano, vai ter período do ano mais quente, vai ter período do ano mais frio. A gente também vai entender isso daí daqui a pouquinho, tá? Então, temperatura, ela sofre influência de diversos elementos e fatores climáticos. A temperatura de todos os elementos e os fatores que existem, ela é a mais dinâmica e a que mais sofre influência de todos. Todos os elementos e fatores influenciam na temperatura. A gente só precisa entender isso, que todos os elementos e todos os fatores climáticos influenciam na temperatura de um lugar. Aí ele coloca assim, que a temperatura consiste nas condições térmicas atmosférica em determinado lugar. Aí coloca que no Brasil é medido em graus Celsius, tá? Então a temperatura é a condição térmica em um local ou um espaço, né, que a gente está convivendo, que a gente está vivendo. Hoje, por exemplo, se a gente for pegar a temperatura local, como é que tá? Deixa eu dar uma olhadinha bem aqui, e dá para saber. Hoje, ó, segundo aqui a gente olha no medidor de temperatura, hoje a temperatura média, né, que a gente chama de amplitude térmica, que é a amplitude térmica é a média que a gente está vivendo hoje. O sistema ele pega o momento que deu a maior temperatura e a menor temperatura e dá a amplitude térmica. Hoje, segundo um aplicativo de meteorologia, ele está colocando 24 graus. Então, 24 graus é uma temperatura excelente, né? Bem confortável. Mas por que está dando 24 graus? Porque nós temos uma presença muito grande de uma grande massa de ar, de uma grande nuvem, tá? Que está aí praticamente fechou, né, o céu e a radiação não consegue passar. Mais a metade dessa radiação retorna para o espaço quando ela entra em contato com a nuvem, bate e volta, e outra parte é absorvida, então acaba não esquentando tanto. Então fica nessa média de 24 graus aí. Pode esquentar lá para meio-dia, pode haver mudança, tá? Então a temperatura ela é mais dentro dessa realidade aí. O próximo elemento é a radiação solar, tá? E a radiação solar eu já estava até colocando sobre ela. A radiação solar é bem simples. Vocês têm uma imagem, isso na página 5, tá? Tem uma imagem que nos mostra como funciona, né, a interação da radiação solar com a atmosfera terrestre. Quem é a nossa principal fonte? É o Sol. O Sol, ele 24 horas, né, independente da posição da Terra, ele está emitindo radiação. Né? Para nós, a gente sente isso a cada 12 horas. Então, durante 12 horas, a gente está sentindo a presença da radiação solar. Depois, as outras 12, tá à noite, a gente não vai perceber tanto isso. Mas o que, que acontece? Durante o dia, o Sol ele está mandando a todo vapor a sua radiação. E essa radiação ela entra em contato com a Terra, tá? Só que aqui a gente tem que entender como funciona esse processo. Tem um nomezinho que não tem no livro de vocês, mas vocês podem até anotar. É chamado de albedo, tá? Albedo. Você pode até anotar esse nome aí depois. Vou até colocar aqui, ó. É albedo. Vocês vão já entender o que significa isso daí. Esse albedo, ele é exatamente o processo de absorção de radiação, tá? O albedo, ele é medido pela tonalidade. Quanto mais escuro, mais a absorção de calor. Quanto mais claro, menor a absorção de calor, maior será o retorno dessa radiação. Tipo, vai refletir, né? Vai retornar para a atmosfera essa radiação. Por exemplo, cores pretas absorve mais radiação, então esquenta mais. Cores brancas não absorve tanta radiação, mas
ela reflete mais a radiação. Por isso a necessidade, às vezes, de se ter cores mais claras. Por exemplo, tem pessoas que compram telhas ecológicas e a telha ecológica ela vem na cor branca, porque ela reflete mais a radiação, absorvendo menos calor. Consequentemente, a temperatura vai ser menor dentro de uma casa. Então, o albedo é isso. O albedo significa a taxa, né, de absorção ou reflexão da radiação solar, tá? Aí a gente lembra, quanto mais escuro, mais se absorve calor e reflete menos. O albedo é maior, tá? Quanto mais branco, menos absorve radiação e mais reflete essa radiação. Então, o albedo ele acaba sendo um pouquinho menor, tá? Em relação ao nível de absorção. Ele absorve menos calor. Então, por isso que as pessoas, se a gente for analisar, boa parte dos veículos hoje, é, eles são brancos, são cores mais claras, justamente por isso, né, para a questão de não esquentarem tanto. Outra coisa, por exemplo, que é comum, a gente nunca se perguntou, por que que todo fardamento escolar é branco? Por que que todo fardamento escolar ele tem uma cor clara? É porque é uma determinação? Não. É porque nós sabemos que roupas escuras, como um preto escuro, no caso um azul escuro, essas cores mais fortes, essas blusas elas esquentam mais, tá? Então foi determinado que as fardas elas seriam brancas com detalhes coloridos de acordo com a escola. Ou então uma farda azul claro, né? Ou uma farda que tenha uma cor mais clara, porque consequentemente é uma farda que vai apresentar, né, vamos dizer assim, uma sensação térmica mais agradável, ela vai ser mais fria, tá? Então isso estamos falando sobre a questão do albedo. E o albedo é nada mais nada menos do que o processo de radiação solar. E o que é a radiação solar? Aí resumidamente o livro coloca assim, ó: efeito dos raios solares infravermelhos na superfície terrestre, tá? Raios que não conseguimos visualizar só por meio de uma máquina térmica, né, de infravermelho que a gente consegue observar a tonalidade. Quanto mais escuro, no caso mais avermelhado ou mais violeta, né? Isso depende da intensidade. Quanto mais vermelhado ou mais violeta, significa que a intensidade de radiação está bem alta. Aí ele coloca assim, ó: em torno de 70% dos raios solares que são emitidos e atingidos os planetas, o planeta Terra, né? Esses raios eles consequentemente eles retornam para a atmosfera. Olhem bem na imagem de vocês, ó. Na imagem coloca assim, ó: cerca de 70% da radiação solar, né, atravessa a atmosfera e é absorvido pela superfície. Isso durante o dia, tá? E 30% dessa radiação, na mesma hora, ela é irradiada, ela retorna para a atmosfera por conta dela entrar em contato com algumas, vamos dizer assim, algumas barreiras naturais, tá? Essas barreiras naturais, nós temos aí a vegetação, nós temos as nuvens, né, as camadas atmosféricas, tudo isso serve como um escudo, né, como uma proteção. Por exemplo, a camada de ozônio, que é formada por o principal gás, o gás carbônico. A camada de ozônio ela serve simplesmente para poder proteger o planeta Terra dessas intensas radiações. Boa parte da radiação que é emitida pelo Sol fica, né, absorvido e é refletida, né, pela camada de ozônio. Sem essa camada, durante o dia a gente poderia queimar e durante a noite a gente poderia congelar. Então é uma camada atmosférica que ela faz o controle da entrada de calor e ela também faz o controle de dispersão de calor. O que é isso? Durante a noite, boa parte da temperatura que foi absorvida pela Terra, a camada de ozônio ela consegue manter essa temperatura. E isso faz com que durante a noite não congelamos, porque há uma temperatura armazenada no planeta para que a gente possa viver tranquilamente. Mas sem a camada atmosférica, a gente poderia congelar à noite.
tá? É tipo nos desertos, por exemplo. A gente vai entender isso, mas é uma outra situação. O deserto, durante o dia, ele chega em torno de 50 a 60 graus positivo, mas à noite ele chega a cerca de 40 a 50 graus negativo. Faz muito frio à noite também no deserto. Isso por uma outra situação que a gente vai entender lá na frente, tá? Que é chamada de, que na verdade a gente estuda sobre um fator climático, né? Que ele fala sobre a questão do efeito da maritimidade e da continentalidade, mas é lá na frente que a gente vai entender isso daí, tá? Aí ele coloca mais assim, ó, criando, né, um efeito estufa, o que mantém a Terra aquecida, que é exatamente o que eu tinha acabado de falar para vocês. Então, essa radiação ela faz o controle térmico da Terra e a camada atmosférica, no caso a camada de ozônio, ela faz esse equilíbrio. Ela nem deixa o planeta esquentar tanto, né? E ela também nem deixa o planeta esfriar demais. Então, ela faz esse equilíbrio, tá? É, Aí bem aqui embaixo, ainda falando de radiação, a gente tem que aprender duas linguagens, tá? Ela fala assim, ó, que nas regiões de baixas latitudes costumam ter temperaturas maiores e nas regiões, né, de altas latitudes costumam ter temperaturas menores. Regiões de baixas latitudes são as regiões ali próximas ao Equador e regiões é, de alta latitude são as regiões próximas às regiões polares. Então, quanto menor for sua latitude, né, em relação à linha do Equador, maior vai ser a temperatura. Quanto maior for a latitude, mais próxima às regiões polares, maior será as suas temperaturas, mais frios, podendo até congelar, tá? Não entendi. Ô Hugo, bom dia, Hugo. Alguma pergunta? Não, a frase que o Benjamin botou no chat tá muito errada. Ah, normal. Acho que ele escreveu por escrever aí. Mas tá bom, vamos lá. Tá dando para entender aí todo mundo? Estão conseguindo acompanhar? O áudio não cortou? A internet está tranquila? Tá, Então tá, vamos lá. sim. Aqui no próximo livro, na parte do livro de vocês, ele vem falar sobre pressão atmosférica, tá? Até então a gente viu aí temperatura, radiação solar. Agora vamos entender a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela é bem simples de se compreender, tá? Eu sempre utilizo um exemplo de uma garrafa com água que ela estava num freezer, por exemplo. Estava ali dentro de um freezer, tinha uma garrafa com água. Vamos utilizar esse exemplo para a gente poder entender a pressão atmosférica. Quando uma garrafa ela está bem, vamos dizer assim, bem fria, porque estava dentro de um congelador, se você for pegar no meio da garrafa, lembrando que o nosso corpo ele é quente e a garrafa naquele momento ela está muito fria, quase congelando. Se você pegar com sua mão no meio da garrafa, o que que vai acontecer? Na hora que você pegar aquela garrafa, ela vai praticamente congelar. Isso significa que na atmosfera existem moléculas que reagem com a temperatura, tá? Aí nós chamamos isso de pressão atmosférica. Quanto mais quente, menor será a pressão. Lembra disso daí? Quanto mais quente, menor será a pressão. As moléculas vão estar mais agitadas, então a pressão vai ser menor. Quanto mais frio, maior será a pressão. Quando a pessoa falar assim, eu estou indo para uma região de alta pressão, então significa que eu estou indo para uma região fria. Ah, eu estou indo para uma região
de baixa pressão. Significa que eu estou indo para uma região quente. E a garrafa, ela nos mostra como funciona essa reação. Então, uma garrafa fria significa que as moléculas elas estão paradas, dormindo, porque está muito frio, tá? Quanto mais frio, maior será a pressão, então as moléculas estão praticamente paradinhas. Quando minha mão entra em contato com essa garrafa, minha mão é quente, as moléculas estão agitadas, então áreas de alta pressão. Quando elas entram em contato, há uma reação. A água que estava apenas fria, ela pode congelar. Por quê? Porque as moléculas ela entram em reação e congela a água. Tá? Então, quando a gente fala de pressão atmosférica, estamos falando de lugares frios e lugares quentes e que os lugares frios eles apresentam altas pressões, a sensação de um peso maior, tipo quando é um exemplo básico, quando tá frio, tá muito frio, qual é a nossa primeira vontade? Quando tá muito frio, muito dá vontade de dormir, muito dá vontade de deitar. A gente fica mais preguiçoso quando o tempo tá frio. Isso porque há naquele momento uma alta pressão, o corpo sente e as moléculas elas ficam menos agitadas. Então dá aquela sensação de preguiça, aquela vontade de deitar, de dormir. Quando o tempo está quente, está muito quente, significa que a temperatura está elevada. As moléculas elas ficam agitadas. A vontade que você Professor, não estou te escutando. Liga o áudio, professor. Oi, Eu também então, não. O áudio tá escutou? travando muito. Agora eu tô escutando. Eu acho que ele Tava com o áudio desligado. o bicho desligou aqui sozinho, não foi nem eu. Vamos lá. Repetindo, sobre a questão da pressão atmosférica, né? Quando a gente está falando de pressão atmosférica, estamos falando de áreas de alta pressão e áreas de baixa pressão. Quando eu falar estou indo para uma área de baixa pressão, então significa que eu estou indo para um lugar frio. Estou indo para uma área de alta pressão, né? Estou indo para um lugar frio. Estou indo para uma área de baixa pressão. Estou indo para um lugar quente. Então, é só lembrar: quanto mais frio, maior pressão. Quanto menos frio, quanto mais quente, né? Menor será a pressão. E isso é determinado porque toda área que existe vida, né? Essa vida dentro dela tem moléculas. E a atmosfera também tem moléculas, tá? Então, eu dei um exemplo assim. Por exemplo, quando está muito frio, a gente fica preguiçoso, a gente fica com vontade de dormir, com vontade de ficar quieto no canto, porque está muito frio. Significa que existe uma alta pressão, as moléculas ficam menos agitadas, então dá aquela sensação de preguiça. Quando está muito quente, as moléculas estão mais agitadas, então dá aquela sensação de você querer se movimentar, correr para ver se corre um vento, né, para ver se tem como diminuir essa sensação de calor, né, que está acontecendo. Então, quanto mais frio, maior pressão, quanto mais frio, maior pressão, quanto maior calor, menor pressão. E a atmosfera, ela não é diferente, tá? Aí o livro de vocês fala assim: a pressão, o que é a pressão atmosférica? É a pressão que o ar exerce sobre a Terra, tá? Aí ele fala a força da gravidade sobre as moléculas do ar, tá? Aí eu vou já dar um outro exemplo para vocês. Deixa eu só ler aqui mais algumas partes. Aí ele fala assim, ó: áreas mais quentes apresentam menor pressão atmosférica que as áreas mais frias. Isso porque em áreas mais quentes o ar é mais disperso, né? E a pressão diminui. Porque quanto mais frio, mais agitado fica o ar. Se vocês prestarem atenção, quando o tempo está mais quente, venta mais. Quando o tempo está mais frio, o vento é menor, tá? Venta menos. Então, quando a região ela apresenta uma alta temperatura, a probabilidade de ventar mais, do vento ser mais forte, é maior. Quando a região está mais quente, aí tem aquela sensação de abafado, não venta tanto,
por mais que não esteja tão quente, mas não vai ventar tanto, tá? Outra situação que influencia bastante no processo de alta pressão e baixa pressão é a questão da altitude, né? A altitude, quanto mais alto, né? Quando ele coloca assim, quanto mais alto, mais frio. Então significa que quanto mais alto for um determinado lugar, página 5, tá? Quanto mais alto for um determinado lugar, mais frio, por conta de dois fatores. Primeiro, regiões elevadas, como áreas de serra, como áreas de montanha, por que elas são mais frias? Porque o ar ele é mais rarefeito, significa que tem menos moléculas atmosféricas. Você encontra menos, vamos dizer assim, menos gases, tá? E esses gases, eles são os responsáveis por absorver temperatura, que é produzida pela radiação solar. Quanto mais alto, menos gases atmosféricos, o ar é mais rarefeito, né? Menos oxigênio, menos gás carbônico e tudo mais, então significa que é uma região que vai ser mais fria. Consequentemente, vai ser uma região de alta pressão, tá? Você vai ter uma sensação de peso, como se tivesse algo te empurrando. Então, quanto mais alto, né? Por exemplo, aquelas pessoas que sobe a região do Himalaia, do Everest, por exemplo, quanto mais alto eles estiverem na escalada, eles vão ter uma sensação de um peso maior. O pulmão dele vão começar a sentir o peso da atmosfera, vai ficar mais pesado. Isso chama de pressão atmosférica, né? No caso, quanto mais alto, mais frio, maior pressão, tá? Então nós temos essa realidade. Quando você vai para uma praia, por exemplo, que é mais calor, então você tem aquela sensação de leveza, né? Porque é uma área de baixa pressão. Você fica numa área assim mais leve, tá? Isso acontece. Dentro do processo de pressão atmosférica, tem uma coisa bem visível e que é interessante vocês saberem sobre isso. É um fenômeno que ocorre devido à pressão atmosférica. Vamos lá. Ele falou aqui que a gravidade ela exerce influência sobre as moléculas do ar e exerce muito. Vamos ter um exemplo. Durante o dia, principalmente agora que está acontecendo, muitas queimadas. Então, tem muitas queimadas acontecendo porque chega um período que não tem chuva, as pessoas começam a preparar os pastos, né? Para poder fazer os plantios futuro e também, é claro, para a questão da alimentação do gado, outras situações aí. Mas é um período que há um alto índice de queimadas, tanto induzida pela ação do homem, como também queimadas naturais. O mato muito seco, radiação intensa, é questão de tempo, né, para uma parte dessa vegetação entrar em combustão e queimar, naturalmente. Então, devido nós termos um alto índice de queimadas, essas queimadas elas produzem uma grande quantidade de fumaça. E o que, que acontece? Durante o dia, na superfície da Terra está quente. A Terra absorveu muito calor. Então, durante o dia, a superfície terrestre ela está quente. E a atmosfera, ela está esquentando. Então, veja bem, quanto mais quente, menor pressão. Então, as nuvens, as fumaças que foram produzidas pelas queimadas, o que, que vai acontecer? Ela vai subir, elas vão embora, tá? Elas vão embora para a atmosfera. Elas estão quentes, são leves e vão embora, tá certo? Porque está quente na Terra e está quente na atmosfera. Então, elas estão indo embora. Quando chega a noite, acontece um processo chamado de inversão térmica, que também está relacionado à pressão atmosférica. O que é a inversão térmica? A radiação foi embora, consequentemente, a superfície terrestre vai esfriar, né? A atmosfera, ela também vai começar a esfriar.
E, consequentemente, aquela fumaça que foi produzida durante o dia pelas queimadas, elas também vão começar a esfriar. E a tendência dela vai ser o quê? Ela vai ser descer. Então aquela fumaça ela retorna. O que que acontece em algumas noites aqui em Pedreiras? Durante a noite você vê a cidade cheia de fumaça. E aquela fumaça ela foi produzida durante o dia. Ela não foi produzida naquela hora ali à noite. Quando você vê aquela grande fumaça cobrindo toda a cidade. Aquela fumaça durante o dia, ela foi produzida pelas queimadas. Ela estava indo embora porque ela estava quente, muito quente, então as moléculas estão agitadas, ela consegue ter leveza e ir embora. E durante a noite essa fumaça ela retorna porque ela fica mais fria, alta pressão, a gravidade exercendo um peso maior nessa fumaça, nas moléculas que estão dentro dessa fumaça, e essa fumaça retorna. Então ela fica dentro da cidade, tá? Então isso é chamado de reversão térmica. É um fenômeno da pressão atmosférica. Durante o dia, a fumaça pode ir embora, mas à noite ela retorna. Por isso que pensando nisso daí, pensando nessa ideia de reversão térmica, muitas indústrias receberam incentivo do governo. Que incentivo? Tipo, olha, meu querido, tu tem uma indústria dentro da cidade e ela produz muita poluição, gases que prejudicam a saúde humana. Se tu desmontar ela e instalar ela fora da cidade, eu vou diminuir teus impostos. Tu vai pagar menos impostos para o governo. Então, muitas indústrias saíram das cidades e foram para fora das cidades. Isso por quê? Porque toda aquela fumaça que a indústria produzia durante o dia, à noite, ela ficava na cidade. Isso prejudicava, promovia doenças pulmonares, de pele, irritação dos olhos nas pessoas. Tá? Então, muitas indústrias tiveram que sair das cidades e se instalar nas regiões fora das cidades. Tá? Isso é chamado de teve incentivo fiscal para isso. O que foi incentivo fiscal? Eu diminuí impostos das indústrias que se instalaram fora das cidades. E o que é impostos? São recursos que as empresas têm que pagar para o governo, tá? São obrigadas a pagar esses em dinheiro para o governo. Então, se eles se instalassem fora das cidades, esse dinheiro aí que eles pagam para o governo seria menor. Ele iria pagar um valor menor para o governo. Então, foi uma forma que o governo buscou para incentivar as pessoas, os grandes empresários, a instalarem suas indústrias fora das cidades para não prejudicar a saúde humana. Então, a pressão atmosférica é isso. Lembrem, é exatamente falar que quando eu vou para um lugar frio, estou indo para um lugar de alta pressão. Quando eu vou para um lugar quente, eu vou para um lugar de baixa pressão. E existe um fenômeno aí chamado de reversão térmica. Isso tem a ver também com a temperatura do ar, né? Com a temperatura da fumaça, vamos colocar assim. Tá? Quanto mais quente essa fumaça, a tendência dela é subir. Quando ela vai esfriando, quando vai chegando à noite, ela vai ficando mais pesada, a pressão aumenta por conta da queda da temperatura, então ela vai descer, tá? Reversão térmica. Tranquilo? Então isso é chamado de pressão atmosférica. Na próximo conteúdo, já finalizando a parte dos elementos dos elementos climáticos, nós temos a umidade. A umidade de todos os elementos que existem no clima, ela é um elemento muito importante para o equilíbrio da vida, né? Para termos uma sensação mais agradável, que nós chamamos, dentro da umidade, nós temos um índice chamado de índice de conforto térmico. A gente vai entender isso daí. É um dos fenômenos quando a gente fala sobre umidade, conforto térmico, tá? Então, o que é umidade? A umidade do ar consiste na quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Muitas das vezes não observamos esses vapor, né? A gente não consegue ver, mas em todo lugar que a gente está, existe vapor d'água, existe partículas de água suspensas na atmosfera. É tanto que se a temperatura caísse agora para 18 graus, vocês iriam perceber uma nuvem, né? Um vapor. Tipo, quem acorda às 5 horas da manhã
consegue ver aquele que a gente chamamos de neblina, né? Então aquela neblina, aqui dali é porque a temperatura caiu e as partículas de água presentes na atmosfera, elas começaram a entrar em reação, vamos dizer assim, começaram a congelar, tá? Apesar que não chegaram a congelar 100%, elas viraram vapor, então dá para você observar, tá? Então naquele momento está iniciando um processo de geada, então a gente está iniciando um processo de congelamento, vamos colocar assim, por quê? Porque a temperatura caiu. Então isso mostra que em todo lugar que a gente esteja, há partículas de água suspensas na atmosfera. E essa partícula de água, ela determina a temperatura, né? Que é determinada também pela umidade. Então vamos lá. Ele fala assim, ó, decorrente de uma das fases do ciclo hidrológico, evaporação da água. Quando a gente estuda umidade, a gente também procura entender o ciclo hidrológico, o ciclo da água, que nós temos aí três fases principais. A água evapora, ela se condensa nas nuvens e depois ela precipita, né, em forma líquida, em forma de chuva. Então, de vapor para condensação e a precipitação em estado líquido, que é aquilo que a gente chama de chuva, tá? E isso tem a ver com o processo de umidade. Então, quanto maior for a umidade, né? Quanto maior for a umidade, nós temos uma presença maior de partículas de água. Quanto menor for a umidade, nós temos uma menor concentração de partículas de água. Significa que a sensação é que vai ficar seco, tá? Quanto temos menos água na atmosfera, a sensação do tempo estar seco irrita nossos olhos, o nariz começa a ficar seco também, a pele começa a ficar seca. Por exemplo, quando a umidade está baixa, você passa a unha na pele, aí fica aquela marcazinha branca, por exemplo. Significa que ali sua pele está desidratada. E ao mesmo tempo, o momento está seco, não está hidratando naturalmente sua pele, tá? Isso significa que a umidade do ar ela está baixa. E a umidade ela influencia demais na nossa vida. Por exemplo, ó, quanto maior, quando na atmosfera a umidade atingiu o ponto de saturação, ela libera água, que cai sobre o solo em forma de chuva ou outro tipo de precipitação. A umidade do ar influencia também no bem-estar, que é isso que eu estou falando para vocês. Quanto maior a umidade, maior a probabilidade de ter chuva. Quanto menor a umidade, mais seco o tempo vai ficar. Por exemplo, nesse período agora que a gente está vivendo, esse período de estiagem que a gente chama, nesse período a umidade ela vai ficar baixa, ela já está baixa. Então nós temos já estamos sentindo a sensação da umidade baixa. Por exemplo, tem pessoas que o nariz sangra, tá? Tem pessoas que o nariz fica ressecado, a garganta resseca, tá? A gente tem uma sensação de que a nossa pele está seca, por isso a necessidade de sempre hidratar a nossa pele e, principalmente, sempre estar tomando muita água, né, para poder hidratar o nosso corpo, porque a umidade está baixa. Isso devido ao alto índice da temperatura e de insolação que está acontecendo, tá? E no quadro ao lado nós temos o índice de umidade do ar, né, que traz a questão do bem-estar humano. Olha só, bem no quadradinho aí em cima, na página 5, tem assim, ó, de 31 a 40%, a gente tem que ficar em observação. Já é uma umidade baixa, tá? E poderá promover alguns problemas de saúde. De 21 a 30, a gente tem que ficar em estado de atenção, tá? Já é uma umidade muito baixa. Quando ela chega de 12 a 22%, é alerta. Isso significa que pessoas que têm problema de sinusite, renite, elas poderão ficar afetadas, o nariz pode entupir, elas começam a ter problemas respiratórios e assim por diante. Quando a umidade está abaixo de 12%, é emergência. Aí há uma necessidade extrema de nos hidratarmos tomando muita água, comendo muita fruta que produza muito líquido, como melancia, por exemplo. Tá? Então nós temos que ficar sempre nos hidratando e nos protegendo das regiões mais quentes. Então, quando está em estado de emergência, a gente tem que ter cuidado,
Muito cuidado mesmo. Aí o quadro ele dá alguns cuidados, ó. Evitar exercícios físicos quando está muito quente. Tem pessoas que fazem caminhada, não sei se vocês já observaram. Tem pessoas que procuram fazer caminhada entre 1 da tarde e 4 da tarde. Não é um horário aconselhável, é um horário muito quente. A umidade está baixa, a sensação térmica está muito elevada, o corpo não aguenta. Apesar que você vai transpirar muito porque você vai praticar uma atividade física. Então você vai desidratar e quando uma pessoa desidrata, pessoal, ela pode ir até para o hospital, ela pode desmaiar. A desidratação leva a pessoa a desmaiar, tá? E ir para um hospital desacordado e pode passar um bom tempo ali desmaiado, aonde ela vai ter que ser reidratada com soro para poder voltar à normalidade. Então a gente tem que ter cuidado com isso daí. Às vezes, a gente pode sofrer tonturas, por exemplo, isso por consequência da desidratação. Tá muito quente, aquela sensação de desmaiar, aquela coisa, aí tome-lhe água, tá? Então a gente tem que ter cuidado, a umidade ela é muito importante, né, dentro das organizações de pessoas, de vida, vamos colocar assim, tá? E é claro, a umidade ela promove alterações na temperatura. Quer ter uma ideia? A gente costuma falar assim: quando começa a chover, dá uma sensação que o tempo vai esfriar. Então quer dizer que se chover, o tempo esfria. Depende da região, né? Nas regiões equatoriais, próxima ali do Equador, como é uma região com maior incidência de radiação, quando chove nessas regiões, a temperatura aumenta. Mas por que, professor? A sensação de chuva é como se o tempo ficasse mais frio. Por exemplo, a região norte do Brasil. A região norte, a região amazônica, por exemplo, o estado da Amazônia, Amazonas, é uma região ali, um estado que tem uma grande quantidade de água, né? E lá se apresenta um clima equatorial. Então nós temos uma temperatura que chega a quase 40 graus. Então, a umidade é muito elevada na região norte do Brasil, principalmente nas regiões amazônicas, tá? A temperatura é muito elevada. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, lá na região amazônica tem lugares que chovem, que passa de 3, 4 meses chovendo. Ah, então é muito frio. Não, mesmo chovendo nas regiões equatoriais, a temperatura chega a quase 40 graus. Quente demais. Mas por quê, Valdo? Porque na atmosfera, vocês lembram que a temperatura, a radiação, ela também esquenta as moléculas que estão suspensas na atmosfera. Então, se é uma região que apresenta um alto índice de umidade, significa que nessa região, aonde tem um alto índice de umidade, ela vai absorver mais calor, porque ela tem um número de partículas de água suspensas na atmosfera em alto nível. Então, essas partículas, elas também absorvem calor. Então, essas regiões que são muito úmidas, elas têm a tendência de ser bem mais quentes, tá? Aí, em regiões mais frias, o que acontece? Congela. Por isso que nós temos uma grande presença de gelo, tá? Dessas regiões polares aí. Temperatura baixa, e aí, em vez de ter umidade, um tempo seco, porque toda a água está congelada, né? Então tem essa diferença, tá certo? Então, a umidade ela é muito importante para a vida humana e também para o equilíbrio do ecossistema, tá? Não só o ser humano, mas também toda a vida animal e vegetal depende desse equilíbrio térmico. Quer ter uma ideia? Nas regiões mais úmidas, mais quentes, as regiões equatoriais, a biodiversidade animal e vegetal é maior. Nas regiões mais frias, nas regiões regiões polares, a biodiversidade animal e vegetal é menor. Quanto mais quente, maior será a presença da vida. Quanto mais frio, menor será a presença da vida. Então, a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica, a radiação solar, ela também dinamiza, né? Ela promove uma dinâmica, né? Em relação às espécies vegetais e animais. Quanto mais quente, maior a quantidade. Quanto mais frio, menor a quantidade de espécies animais e vegetais, tá? Então isso é importante a gente pegar isso aí e lembrar. Tranquilo? Até aqui sobre
esses elementos do clima? Deu para compreender a função de cada um, como funciona cada um e qual a sua interação no meio? Compreenderam? Perfeito. Então a gente vai entrar. Sim. Vamos lá então. Então a gente vai entrar aqui agora nos fatores climáticos. Olha só, os elementos, eles interferem na temperatura local. Por exemplo, agora mesmo estou indo aqui para o meu quintal, o sol apareceu. Estava nublado ainda agora, bonito, eu não sabia nem cadê o sol. E agora o sol apareceu, radiante, tá? Então houve uma mudança no tempo, de nublado, iniciando, né, para ficar ensolarado. Então isso são as modificações que o tempo promove. Isso por conta das mudanças nos elementos, tá? Nuvem, temperatura, isso vai mexer na umidade, tá? E assim por diante, tá? Fatores climáticos. O que são os fatores climáticos? Aí nós vamos falar de quê? De latitude, nós vamos falar de altitude, nós vamos falar de correntes marítimas, massa de ar, maritimidade e continentalidade, tá? Então esses são os fatores do clima. Esses rapazes aqui, eles alteram, né? Eles conseguem definir, nos mostrar os climas existentes no mundo. Então, os fatores climáticos, eles nos ajudam a entender os tipos de climas que existem no mundo. É bem interessante porque, por exemplo, quando a gente fala sobre o primeiro fator, que é a latitude é responsável por determinar aonde é o clima equatorial, o tropical, as zonas temperadas e também as zonas polares. Vai beber água, né? É importante, tem que se hidratar. Vamos lá. Então, assim, ó, fatores climáticos. Olha só. Além dos elementos climáticos, isso na página 7, tá? Os chamados fatores climáticos são fundamentais na formação do clima existente do mundo. Olha só. Olha isso aqui que ele colocou. Os fatores climáticos são fundamentais na formação dos climas existentes do mundo. Então, veja bem, eu não estou mais falando da situação climática local, né? Quando eu falo isso, eu estou me referindo ao tempo. Eu não estou mais me preocupando com chuva, com nuvem, com sol, com temperatura, com umidade. Eu não estou mais me preocupando com isso. A partir daqui, eu vou me preocupar com os tipos de climas existentes no mundo e por que que eles estão ali. O clima equatorial, o tropical, suas localizações e assim por diante. Perfeito. Aí nós começamos aqui pela latitude. O que é a latitude em si? Lá no volume 1, intervalo, e existe intervalo no ensino remoto? Acredito que não, né? Vamos lá, Sim, intervalo. existe. Oi? Sim, existe. Sim, existe um intervalo. É Tem, 16 tem? minutos. É de 16 minutos o nosso. Eu não sabia não que tinha intervalo. Qual é o horário do intervalo, Às Vitória? 9h15. 9h50 até às 9h50. 10h05. 9h50, é? É. Acho que é quando, então é quando termina esse horário aqui de geografia, que vai terminar. Ah, não, na verdade, geografia termina 9 horas e tem um terceiro horário que vai até 9h50. Aí eles dão intervalo. Ah, pois eu não sabia que tinha intervalo. Olha aí. Que bom. Dá para merendar, né? Para forrar o bucho na hora do intervalo. Vamos lá. Então, assim, falando de latitude, eu quero que vocês entendam esse fator climático. A latitude, ela é determinada por duas situações. Olha só. Ela é determinada pela posição, né, do planeta e a sua inclinação de quase 27 graus de inclinação e também a radiação solar. E tem a ver com as estações do ano, tá? O nosso planeta Terra, ele apresenta 4 momentos diferenciados. Momentos esses que levam 3 meses para haver mudanças. Para poder falar de latitude, é interessante falar
das estações do ano. Eu vou apresentar para vocês aqui uma situação. Espera aí. Vai ajudar a gente a compreender melhor como funciona, né, esses processos aí de estação do ano. Deixa eu só abrir aqui uma imagem que a gente vai compreender direitinho, né? Aqui, achei aqui uma imagem. Deixa eu abrir aqui, vou compartilhar minha tela para vocês terem acesso a ela. Aí vai ser mais fácil vocês compreenderem como a latitude ela é importante, né? Como é que ela funciona, como é que ela surge, tá? Pronto. Estão vendo minha tela? Essa imagem que eu abri aí? Sim. Não, né? Perfeito. Olha só. No planeta existe uma linha chamada linha equatorial, uma linha imaginária, mas que faz a divisão de norte a sul do globo, né? Lá na cartografia a gente aprende isso, mas ela também nos mostra a organização, tipo, as regiões que sofrem com mais radiação solar e as regiões que sofrem com menos radiação solar. O planeta ele apresenta 4 momentos, tá? 4 momentos que nós chamamos de estações do ano. E esses momentos, eles são conhecidos como períodos equinociais ou períodos de solstício, tá? Os períodos equinociais, que são os períodos de equinócio, pode ser equinócio de outono ou equinócio de primavera. A gente vai saber isso daí já já. E o período de solstício pode ser solstício de verão e solstício de inverno, tá? A gente vai entender como funciona. Então, durante todo o ano, a Terra está fazendo lá o seu trabalho de translação. E a cada 3 meses há uma mudança atmosférica. Há uma mudança de comportamento atmosférico. Olha só. Vocês estão vendo que o Sol ele é parado. Ele está fixo aqui. Em relação à Terra, o Sol está parado. A Terra ele faz o movimento dela de translação e também, claro, seu movimento de rotação. Mas aqui estamos falando do movimento de translação, que é a Terra em relação ao Sol. Dia 21 de março, que é o início de tudo, dia 21 de março, lembrando que o planeta ele tem uma inclinaçãozinha, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa inclinação ela nunca vai mudar, ó. Ela sempre vai permanecer, né? Ele coloca 23 graus, a gente coloca 27, mas vamos fechar aí em 24 graus, tá? Então a Terra tem essa inclinação de 24 graus. Perfeito. Ela não vai mudar, mas ela vai continuar fazendo seu trabalho de translação em relação ao Sol. Dia 21 de março, acontece o equinócio de primavera no hemisfério sul, é primavera no hemisfério sul, e o equinócio de outono no hemisfério norte. Nesse período, o Sol ele está clareando os 2 hemisférios de formas iguais. Então, isso significa que durante o dia nós vamos ter 12 horas bem definidas e à noite 12 horas bem definidas. Significa que tanto a noite como o dia, né, eles vão acontecer normal. A gente vai perceber que o dia vai estar mais longo e que a noite também. Vão estar bem iguais, vamos colocar assim, iguais de fato. Porque o Sol está clareando os 2 hemisférios de forma igual. E o que torna diferente esse período de 21 de março é que no hemisfério norte é outono, no hemisfério sul é primavera. E essa movimentação vai até dia 22 de junho, tá? Quando chega em 22 de junho, a gente sai do equinócio e entra no solstício. No hemisfério norte acontece o hemisfério de verão e no hemisfério sul acontece o solstício de inverno, tá? É a mudança. Eu tinha outono no norte, primavera no sul. E aqui, a partir desse momento, nós vamos ter uma inversão. Em vez de outono e primavera, vamos ter inverno e verão, tá? Verão
no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, tá? Isso significa que no hemisfério sul... Oi? Oi, quer falar? Alguém vai falar? Não, né? Vamos lá. Então significa que na região sul vai apresentar em alguns lugares mais chuva, em outros lugares vai ficar mais frio, tá? E no hemisfério norte significa que a radiação vai ser mais intensa, então significa que nós vamos ter um calor mais elevado. Perfeito. Aí inicia de 22 de junho até 23 de setembro, 3 meses depois, retorna o período equinocial, o equinócio. Só que vai ser diferente. O outono, que ele coloca, né? O outono já vai ser no hemisfério norte e a primavera já vai ser no hemisfério sul. Lá em cima, 21 de março, nós tínhamos a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul. 21 de março. Quando chega 23 de setembro, nós temos apenas o inverso, tá? Apenas o contrário. O outono ele vai para o norte e a primavera ela vai para o sul, tá? É apenas essa diferença. A gente sente, apesar que a nossa região não tem essas características de regiões temperadas, mas na região sul você já percebe isso bem definido nos climas temperados, tá? Você já consegue ver as 4 estações bem definidas. Perfeito. Aí do dia 23 de setembro a gente caminha, né, para a última fase, que é até 22 de dezembro, aonde nós vamos ter o solstício de verão no hemisfério sul e o solstício de inverno no hemisfério norte. Vamos ter aí a diferença, a inversão, tá? Então significa que no sul nós vamos ter aí praticamente um pouquinho mais, vamos dizer assim, de chuva, e o hemisfério norte vai ficar um pouco mais frio, vamos colocar assim, tá? Então as estações, ela determina, né, a questão do momento, do estado momentâneo da Terra. Isso por conta da inclinação e do processo de radiação. Mas o que eu quero colocar para vocês aqui? Vamos falar aqui de outra situação. No livro de vocês, nós temos uma inclinação por conta do eixo da Terra. E esse eixo, por ele estar inclinado, ele promove temperaturas diferentes em cada região do planeta. Veja bem, para quem mora nas regiões equatoriais e tropicais, essas regiões são mais quentes, por quê? Porque a radiação do Sol ela é direta, tá? Ela fica direta, como vocês estão vendo numa imagem do lado direito do livro de vocês. A radiação nas regiões equatoriais e tropicais, elas são mais intensas porque a radiação vai direto. Nas regiões temperadas e polares, você tem uma dispersão da radiação, tipo, a radiação ela é com menos intensidade. A maior parte dessa radiação, ela vai ser dispersada, tipo, ela vai para a atmosfera, não vai esquentar tanto. Por isso que nas regiões polares, apresenta uma temperatura mais baixa e apresenta as calotas polares, são as calotas de gelos. Mas na região equatorial, nós temos uma temperatura mais elevada. Então, o que acontece? Veja bem, regiões equatoriais, por conta da linha do Equador, nós temos o clima equatorial. Aí eu vou me distanciando do Equador, eu entro no clima tropical. Quanto mais distante do Equador, eu entro nas zonas, né, de clima temperado. E quanto mais distante do Equador, eu entro na zona fria, nas zonas polares. Então, quanto mais distante do Equador, mais frio. Quanto mais próximo do Equador, mais quente. E isso determina os 4 principais climas existentes no mundo: equatorial, depois o tropical, depois o temperado e depois o polar. Cada um com suas características. Quando eu mostrei agora há pouco as estações do ano, né, eu me referi principalmente ao clima temperado. É nele que nós temos as 4 estações do ano bem definidas. Já na região equatorial, por exemplo, o nosso clima ele não é tão bem definido.
Ele, o que ele apresenta? Ele apresenta 6 meses de estiagem, que é seca, e 6 meses de chuva. O nosso período de chuva, ele começa a apresentar ali a partir do dia 22 de dezembro. Do dia 22 de dezembro para frente, a gente começa, né, a ter a presença do período de chuva. Se intensifica lá para janeiro, né, final de dezembro, janeiro, fevereiro, aí começa a intensificar o período de chuva, que promove, né, aquelas enchentes na nossa região e tudo mais, que até trouxe uma explicação aí para vocês, tá? Então, a latitude, quando a gente fala em latitude, estamos falando da definição das zonas térmicas do planeta. Então, lembre desse nome, zonas térmicas do planeta. Cada zona térmica é conhecida por um nome. A zona térmica equatorial, tropical, temperada e polar, tá certo? Vamos prestar atenção aí, ó. Estão só rindo demais aí no chat, tá? Vamos prestar atenção. Vamos lá. O próximo fator é a altitude. Essa aqui eu já até falei para vocês. Quanto mais alto, menor a temperatura, tá? Menor a temperatura. Por quê? Porque nós vamos ter a menor presença atmosférica. Quando eu digo mais alto, eu não estou me referindo a um morrozinho simples, que nem o Mamoré. Eu estou me referindo a uma área que chega a 1.000, 2.000, 4.000 metros de altitude, tá? E a partir dessas altitudes, nós percebemos que a presença atmosférica ela começa a diminuir, tornando o ar mais rarefeito. Consequentemente, essas áreas vão ser mais frias, porque a radiação solar vai ser menos intensa nesses lugares, porque não vai ter muitas áreas para poder absorver calor. Então, não vai ter a presença da atmosfera para poder absorver mais calor, tá? Ele coloca aqui, ó, em áreas de maior altitude, a temperatura costuma ser menor. Isso ocorre devido ao ar ser rarefeito e, portanto, ter menos capacidade de reter calor e umidade. Então, você tem menos a presença da atmosfera, então, consequentemente, a temperatura vai ser menor. Em regiões bem elevadas, vocês vão perceber que há uma presença de gelo, por conta de não termos uma grande presença atmosférica, a umidade também vai ser baixa, então a radiação vai ser menos intensa, porque vai ter menos partículas para poder absorver esse calor, então vai diminuir, consequentemente vai ficar mais frio. Então, o que pode acontecer? Por exemplo, a região aqui do Nordeste, em relação ao Cerrado, né? A parte da Caatinga ali, a parte do Ceará, regiões extremamente secas. O Ceará é uma região seca, de temperaturas elevadas. A vegetação por si só nos mostra isso. Mas dentro do estado do Ceará, nós temos o quê? Áreas muito frias. Por quê? São muito frias? Porque estão relacionadas às áreas de altitude. Quem já foi aqui por rumo do Ceará e passou ali na Serra do Tianguá, por exemplo, né? Aonde muitos conhecem a Serra do Tianguá porque vão para o Canidé, esses lugares aí. A Serra do Tianguá, ela fica dentro do estado do Ceará, tá? É ali onde acontece a divisa do Piauí com o estado do Ceará. Ali, por ser uma região bem elevada, com mais de 1.000 metros de altitude, você tem uma sensação ali, tem sensação não, você tem uma temperatura que à noite pode chegar até 18 graus, 15 graus à noite, só para vocês terem uma ideia. E olha que a região onde está a serra é uma região quente, é uma região de caatinga, uma região de sertão. Mas por ser uma área elevada na serra, apresenta uma área de clima temperado, uma área fria durante o ano todo, seja de dia, seja à noite, é o tempo agradável, todo tempo frio, tá? Então, para você ver como a altitude, ela também influencia no clima. Detalhe, lá sempre vai ser frio, tá? Não vai ter mudanças. Tipo assim, a temperatura não vai chegar a 40 graus nesse lugar, sempre vai ser frio. Então, de certa forma, é uma área que o clima ele não altera tanto, tá? Climas de montanhas, né? Áreas elevadas, com altas altitudes, tá? Correntes marítimas, na página 8, é um outro assunto bem importante e que influencia demais
a questão climática. Correntes marítimas, pessoal, ela só tem uma função: levar umidade e calor, ou então levar frio, né, e, consequentemente, baixar a umidade. Como assim, professor? Como é que funciona isso? Existem dois tipos de correntes marítimas: as frias e as quentes, tá? Essas correntes marítimas, elas existem dentro dos oceanos. É como se fossem os rios que existem dentro dos oceanos. E eles estão correndo naturalmente. Tem filmes, por exemplo, ou documentários que mostram migrações de tartarugas, por exemplo. O próprio filme, aquele filme do Nemo, né? Que acredito que vocês já devem ter assistido. Eu mesmo, particularmente, já assisti demais. O filme do Nemo, ele mostra exatamente o tartarugas em um momento lá que o Nemo também segue viagem com as tartarugas pegando as correntes marítimas, né? Correntes marítimas quentes que têm um percurso maior. Então eles conseguem viajar por elas, tá? Essas correntes marítimas, elas têm origens diferentes. As correntes marítimas frias, elas surgem nas regiões polares. São lá que elas são criadas. E as correntes marítimas quentes, elas se formam nas regiões equatoriais. Aí qual é a diferença? A corrente marítima quente, ela leva para o continente chuva, né, e também calor, tá? E as correntes marítimas frias, ela leva, o próprio nome já está dizendo, ela leva uma nuvem, vamos colocar assim, um momento de sensação térmica baixa, ela leva frio e ao mesmo tempo ela leva seca, porque nessas correntes marítimas não existe a precipitação, ela diminui, a evaporação também diminui. Nós temos um exemplo de São Paulo, tá? Por exemplo, São Paulo, você está aqui em São Paulo, tá quente, né? E a meteorologista aparece na televisão e fala assim: olha, existe uma corrente fria que está vindo aqui do Oceano Atlântico, né? Que ela está vindo aqui um pouco da região sul. E quando ela chegar aqui, as temperaturas vão cair, tá? Porque a corrente fria, ela traz, né, temperaturas baixas, e isso promove uma mudança no tempo, né, quando ela chega, tá? E ao mesmo tempo, quando o tempo está muito frio, tá? Quando o tempo está muito frio, tem correntes quentes que também vêm das regiões oceânicas, e ela está vindo trazendo calor e ao mesmo tempo trazendo chuvas, pancadas de chuvas grandiosas. E quando ela chega nos continentes, ela promove muita chuva, a temperatura aumenta, calor, tá? Então, São Paulo sofre diariamente com as correntes marítimas. Fica frio, fica quente, diariamente. Num dia, só em um dia, é possível na região de São Paulo você sentir frio e calor em um dia. Tá muito frio de ter que se agasalhar mesmo, ou então muito quente de ter que vestir uma roupa fina, né, por conta do alto índice de temperatura. Então pode acontecer isso daí nas regiões não só de São Paulo, como também nas regiões do litoral, tá? Então, as correntes marítimas, ou elas são como rios que ocorrem no mar e apresentam condições próprias de temperatura e salinidade. A corrente fria origina nas áreas polares, né, onde há menor radiação solar e, portanto, temperaturas menores. Então, elas são responsáveis por baixas temperaturas, tá, nas regiões continentais e também levar menos umidade. As correntes quentes surgem nas áreas equatoriais, onde há maior incidência de insolação. Então, consequentemente, elas são mais quentes, né? Então, elas levam massas de ar úmida, promotoras de chuva, e automaticamente promove a queda da temperatura. No mapa de vocês, aqui no mapa dos senhores, existe um mapa chamado climas e correntes marítimas. Tem uma corrente que ela é muito importante, é chamada de corrente do Golfo. Se vocês olharem no mapa, vocês vão perceber que ela fica ali, o nome está próximo à costa dos Estados Unidos, tá? Tem assim, corrente do Golfo. Acima do nome, oceano, tá? Ali próximo à costa dos Estados Unidos. Essa corrente,
ela surge nas regiões equatoriais e ela começa a correr por toda a costa do Brasil, entra na costa dos Estados Unidos e vai em direção às regiões europeias. Só para vocês terem uma ideia, há 30 anos atrás, essa corrente, olhem o mapa aí rapidinho, essa corrente do Golfo, ela sofreu um probleminha. Uma calota polar, que fica aqui próxima à região da Groenlândia, derreteu, e boa parte dessa água que estava presa em formato de gelo entrou em contato com a corrente marítima, tá? E essa corrente do Golfo, ela simplesmente parou. Então, por ela ter parado, vamos colocar assim, por ela ter parado, ela não levou mais calor para a região europeia. E a região europeia entrou em um período de glaciação. Mais da metade da região europeia praticamente congelou. Boa parte da produção agrícola foi perdida. Simplesmente porque uma corrente marítima, ela parou por conta de uma água congelada que derreteu e entrou em contato com ela e houve a paralisação dessa corrente. Ela não conseguiu mais levar calor para a região europeia. Só para vocês terem uma ideia, a importância de uma corrente marítima. Então, a corrente marítima do Golfo, ela é responsável por levar calor para a Europa. Se ela para, mais da metade da Europa congela. E isso pode afetar na vida humana naquela região, tá? Então, as correntes marítimas, elas são responsáveis por trazer o equilíbrio térmico do planeta. E elas estão em constante processo de movimentação, principalmente as correntes quentes, são as que mais circulam, né, no globo. Por exemplo, pessoal, vocês já viram aquelas boias que ficam nos oceanos? Muitos pensam que aquelas boias é só para indicar que ali existe um recife de coral, que você está próximo ao continente, que não pode, o barco ou o navio não pode passar por ali. Mas aquela boia, ela tem uma função primordial, que é justamente acompanhar as mudanças climáticas oceânicas. Aquelas boias, elas são responsáveis por medir a temperatura dos oceanos, tá? É a partir delas que a gente consegue entender sobre as correntes marítimas, né? Sobre como é que elas estão se comportando, tá? Se as correntes marítimas que são quentes estão mais frias ou estão aumentando mais ainda a sua temperatura. Então, as boias, elas servem para poder medir a temperatura dos oceanos, tá? E é claro também para poder sinalizar algo aí que esteja aí atrapalhando, que possa impedir as navegações, tá? As massas de ar, nós estamos falando aí de massas de ar, as nuvens, né? Vamos colocar assim, as grandes nuvens, que são bem parecidas com as correntes marítimas. A diferença é que nós estamos falando de uma massa de ar que está presente na atmosfera, tá? E elas também são responsáveis por levar umidade, quente ou frio, tá? E promover mudanças dentro dos continentes, tá? Essas massas de ar, ela tem três origens. Elas vão se originar nas regiões equatoriais, tropicais ou polares. Aonde elas surgiram, elas vão ter característica do local. Por exemplo, quando uma massa de ar surge na região polar, ela é uma massa de ar quente e fria. Então significa que para onde ela for, ela vai levar frio e ao mesmo tempo seca, né? Porque não tem chuva. Quando uma massa de ar ela tem origem na região equatorial ou na região tropical, ela é uma massa de ar quente e úmida. Ela leva calor e ao mesmo tempo ela leva chuva, tá? Só para vocês lembrarem, quando uma massa de ar quente entra em contato com uma massa de ar fria, é promovida aquelas chuvas frontais, né? Aquelas chuvas que têm presença de trovões pesados. Então, trovões, quando acontece uma chuva com trovões, é porque existe ali um momento que uma nuvem de massa de ar quente com uma massa de ar fria se chocaram, entraram em contato. Então, eu tenho uma carregada quente e uma seca fria. Então, elas começam a se chocar e começa a haver as descargas elétricas, muito raio, muitos trovões e uma chuva intensa. É considerado as chuvas mais fortes que existem, chuvas frontais.
E também, por exemplo, nas regiões tropicais, quando uma massa de ar quente e uma outra massa de ar quente se encontram, né, promovem a criação de ciclones e tufões ou furacões, tá? Tornados, por exemplo. Os tornados, ciclones, eles surgem quando duas massas de ar quente se encontram. E isso acontece muito nas regiões tropicais, tá? Que é justamente as áreas com maior incidência de formação de ciclones e tornados. Tornado é a evolução de um ciclone, tá? Ele fica mais intenso a partir do momento que ele entra em contato com a água, vamos colocar assim, tá? Então nós temos aí esses dois exemplos quando uma massa de ar se encontra uma com a outra, tá? Se uma é quente, uma é fria, promove chuvas intensas, de pancadas. Quando duas massas de ar quente se encontram, ela até promove a criação de ciclones e assim por diante. E as massas de ar polares apenas traz frio, né? Apenas promove isso, certo? Na próxima página, página 9, aí já finalizando os fatores climáticos, tá? Já finalizando, nosso tempo já está quase terminando. Vamos prestar atenção aí. Eu estou vendo muita conversa no chat, tá? Muita conversa desnecessária, tá? Então vamos prestar atenção, porque isso daqui não é tão simples. A gente está de forma remota, a gente não está em sala de aula. Então a gente tem que ter atenção. Quando for ter as atividades, as provas de vocês, tá? As provas elas vão ser relacionadas a esses conteúdos aqui. Então vamos prestar atenção. Dúvidas, se não estão conseguindo entender, se estão com dúvida, me perguntem. Abra o microfone, professor, posso perguntar sobre esse assunto aqui? Me perguntem. Tá? Se tiverem curiosidade, me perguntem. Esse é o momento que a gente tem aí para ter aula, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, maritimidade e continentalidade. Vou fazer um resumo disso daqui para que vocês compreendam. Veja bem, as cidades que estão localizadas nos litorais, aonde tem praia, vamos pegar São Luís e vamos pegar Pedreiras. Dá para a gente ter uma ideia disso daqui. São Luís está localizado no litoral. Então, a ação da maritimidade vai ser maior em São Luís. E a ação da continentalidade vai ser maior em Pedreiras. Qual é a diferença, Valdo? Quando a gente tem uma cidade que a ação da maritimidade é maior, significa que é uma área que a temperatura, por exemplo, ela vai sempre permanecer equilibrada. Vamos supor, tanto faz de manhã, tanto faz à noite, São Luís sempre vai apresentar uma temperatura média de 28 graus, no máximo 30. Tanto faz de dia ou de noite. O oceano, ele faz com que essas cidades próximas ao litoral tenham um equilíbrio térmico. Lembrem do nome, equilíbrio térmico, tá? Ou amplitude térmica. Então, essas regiões do litoral têm um equilíbrio térmico maior. Tanto faz de dia como à noite, né? A temperatura sempre vai ser a mesma. A gente vai já entender isso daí. Pedreiras, que está dentro do continente, afastado do litoral, nós temos a ação da continentalidade. Significa que de dia nós vamos ter altas temperaturas e à noite baixas temperaturas. Mas, professor, por que isso ocorre? Isso por conta da influência do vento. O vento ele influencia bastante o efeito da maritimidade e o efeito da continentalidade. Vamos ao exemplo. Eu vou compartilhar novamente minha tela e vou trazer aqui uma imagem para vocês, né, para que vocês compreendam essa parte do efeito da continentalidade e da maritimidade. Vamos lá. Aqui você tem uma imagem que é basicamente parecido com a imagem do livro de vocês. Ela tem a mesma função. Olha só. Durante o dia, essa imagem da esquerda aqui, durante o dia, os ventos eles estão vindo do oceano e indo em direção ao continente, tá? E durante a noite, há novamente o nome chamado inversão térmica. Os ventos eles estão saindo do continente e indo para os oceanos. Isso significa que qualquer residência que esteja localizada, qualquer moradia que esteja localizada
No continente, no litoral, tanto faz de dia como de noite, ela vai ter a presença intensa dos ventos, né? Você que vai no litoral, você percebe que São Luís, tanto faz de dia como à noite, o vento ele é constante. Então, o vento ele traz esse equilíbrio da temperatura, tá? Já no continente, os ventos eles têm mais intensidade durante o dia, tá? Porque o continente está quente, então ele precisa do vento para manter o equilíbrio térmico. Vou já explicar isso. Durante a noite, o vento sai do continente para o oceano. Então, quem mora no continente, no caso de Pedreiras, nós não vamos ter uma sensação de calor assim mais elevada, a temperatura vai cair, tá? Porque além de não ter a radiação, não ter um vento, então a temperatura vai cair, diferente do continente. Mas vamos entender o que acontece aqui. Durante o dia nós temos a radiação solar. E essa radiação solar, ela esquenta a superfície terrestre. Então, o continente ele só esquenta a superfície, tá? O continente ele só esquenta a superfície. Então ele esquenta rapidamente. É questão de horas, né? O continente ele já está todo quente. E o vento ele funciona como um equilíbrio térmico, tá? O vento, pessoal, para onde é que o vento vai? Para onde é que o vento corre? Para as regiões mais quentes. As regiões mais quentes são regiões atraentes, né? Elas atraem o vento, tá? E as regiões mais frias, elas promovem, né, esse vento, elas dispersam o vento, tá? Então o que acontece? Durante o dia, o continente ele está quente e o oceano ele ainda está esquentando. O oceano ele leva o dia todinho para esquentar, porque a radiação ela não consegue penetrar no solo, ela só esquenta a superfície. Já no oceano, a radiação ela entra na água como um todo. Então, o oceano ele é esquentado completo, ele entra num processo vamos dizer assim, ele esquenta como um todo. Já ao continente não, ele só esquenta a superfície. Então, durante o dia, quem vai estar quente? A superfície. O oceano, ele ainda está esquentando. Então, para onde é que o vento vai? Para o continente. Quando chega à noite, como o continente só esquentou a superfície, então rapidamente ele libera a temperatura, então o continente ele fica frio. E o oceano passou o dia esquentando, então à noite a água do oceano vai estar quente. Então o vento ele vai mudar o seu direcionamento. Ele vai para onde? Para os oceanos. E quem mora no litoral percebe essa mudança direto. De dia o vento sopra em relação ao continente e à noite ele sopra em relação aos oceanos. Então, o que ocorre? A sensação, né, quem mora no litoral, é que a temperatura é sempre a mesma. É sempre aquela de 27, 28, 30. Quem mora no continente, não, já é diferente. Quanto mais distante das praias do litoral, né, você tem essa diferença de dia quente e de noite frio. Porque a única influência que nós vamos ter aqui em Pedreiras, por exemplo, é a questão da ação da continentalidade. Durante o dia o continente está quente, então a gente vai ter aquela sensação quente. E à noite o continente esfria. Então nós vamos ter uma sensação de um momento mais frio. No litoral, não. Durante o dia, nós estamos sentindo o calor do continente. Quando ele esfria, nós vamos sentir o calor dos oceanos. Então, quem mora no litoral sempre vai ter a sensação de uma temperatura equilibrada, tá? E quem tiver um dia na praia, durante o dia, vocês vão perceber, olhem para a vegetação. O vento está indo em direção ao continente. Quem for na praia à noite, observe a vegetação. O vento está indo em direção aos oceanos. Então dá para se perceber isso visualmente, tá? Então isso é chamado de efeito da maritimidade e da continentalidade, tá? A influência do oceano e a influência dos continentes em relação, né, ao processo também de radiação solar, certo? Alguma dúvida sobre essa parte de maritimidade e continentalidade? Não. Tá tranquilo? Perfeito. Olha, aí, claro que depois é importante, se não fizer ainda a leitura, vocês realizarem na leitura de vocês. Perfeito. Só resumindo, que a maritimidade, quanto mais próximo uma região está do oceano, maior será a umidade do ar
e o índice pluviométrico, e menor a variação de temperatura. Por exemplo, Pedreiras, sabe lá a Deus quando a gente vai ver uma chuva, né? Quem sabe daqui para o final do ano. São Luís, não. São Luís pode ser que amanhã chova lá. Por quê? Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a evaporação do oceano. Então, provavelmente vai formar nuvens que ali mesmo elas vão se precipitar. Vai chover. Então, São Luís é normal. Já morei um tempo lá, também sou de lá. Mas São Luís é normal você estar aqui, sol bonito, de repente, puf, nuvem, fecha tudo e começa a chover. Automático. E raramente, pá, começa, a nuvem vai embora e o sol volta. Pedreiras não. Vai depender do período do mês aí para poder chover ou o sol abrir, tá? Isso é efeito da maritimidade e da continentalidade. Pessoal, para finalizar, já estamos chegando no final da nossa aula, nós temos aí uma atividade, tá? Na página 10. Na verdade, essa atividade ela já começou bem antes. Vou falar aqui para vocês rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Na página 10, nós temos exercício de sala, tá? Nós temos aí a questão 12, 13. Aí tem a página 11, né? Até a página 13, tá? No caso, ela vai até a página 14 ali. Nós temos essas atividades. Vocês vão resolver as atividades. Quem já fez, perfeito, tá? Então, vocês vão resolver essas atividades aí do livro. Professor, Fala. quem já fez tem que mandar no seu PV? Não, calma aí. Resolva essa atividade. Aí eu vou pensar aqui numa forma bem legal para vocês fazerem a devolutiva dessa atividade. Eu vou ver se eu faço aqui um questionário diferente, pegando alguma dessas alternativas, para vocês resolverem ela de forma online, tá? Para não ter a necessidade de tirar a foto e me mandar. Então resolvam, porque depois, quando a gente finalizar esse caderno aqui, o caderno volume 2, depois eu vou querer pegar todos esses cadernos aqui para me poder corrigir. Então vocês têm que responder tudo direitinho, tá? Aí eu vou passar uma atividade online para vocês resolverem, que está relacionado a esse assunto aqui que a gente está estudando. Tranquilo? Na nossa próxima aula, eu vou trabalhar a página 14. Abram lá rapidinho na página 14. A página 14, ela fala sobre intemperismo e erosão. Daqui para frente, nós vamos sair um pouco dessa parte de clima e vamos entrar numa área chamada geomorfologia, tá? O que é a geomorfologia? Desculpa, geomorfologia. A geomorfologia, ela é responsável por nos mostrar como funciona a formação do relevo. Até porque, só fazendo um lembrete, nós estamos trabalhando o quê, professor? Nós estamos procurando entender a atuação dos agentes externos que modelam o relevo da superfície terrestre. E os principais agentes externos que nós temos é o intemperismo e a erosão. Até então, nós analisamos os elementos e os fatores climáticos que ajudam a modelar a superfície terrestre e a dinamizar a nossa vida na sociedade. Beleza. Calma, não precisa enviar agora no PV. Segurem, só respondam no livro e segurem por enquanto, tá? E na próxima aula nós vamos trabalhar a questão do intemperismo e da erosão. Olha só, resumidamente, existe 3 tipos de intemperismo, tá? O temperismo químico, o físico e o biológico. Então a gente vai entender como é que esses 3 intemperismos funcionam, tá? O químico, o físico e o biológico, tá certo? E existe alguns tipos de erosões. A erosão fluvial, glacial, marinha, pluvial, eólica e antrópica. Então nós temos aí 3 tipos de intemperismo e 6 tipos de erosões, tá? 3 tipos de intemperismo: químico, físico e biológico. E 6 tipos de erosões: erosão fluvial dos rios, erosão glacial do derretimento dos gelos, erosões marinha, da movimentação de maré, da movimentação de praia, erosão pluvial pela chuva, erosão eólica pelo vento
e a erosão antrópica, que é o homem desmatando uma área e promovendo as erosões. Então a gente vai entender o que é intemperismo, o que é erosão, e bem que na página 15 fala assim, ó, formação de solos. A ação do intemperismo e a ação da erosão promove a formação dos solos, tá? A gente vai entender isso daí também, tranquilo? Então é isso. A gente finaliza aqui nossa aula, tá? Espero que vocês tenham compreendido até aqui o assunto e até a nossa próxima, tá bom? Quando eu tiver acesso à plataforma da Senec, que todos vocês têm acesso a ela, por lá eu vou disponibilizar todas as aulas que eu estou gravando, tá? Para que vocês tenham acesso. Acredito que até semana que vem, ou nessa mesmo, já vou ter acesso à plataforma. Tá bom, meus queridos? Tranquilo por hoje? Sim. Sim. Então, um abraço, tá? Até a próxima, até terça-feira que vem. Gostei demais de estar aqui com vocês hoje. E alguns aí, Tchau. vamos conversar mesmo. Tchau. Tchau, tchau. Abraço.